que a gente possa aproveitar, né, esse ambiente gostoso, essa paz da casa, para aprendermos um pouquinho mais. Hoje trazendo um tema que é interessante que o espírita tenha conhecimento, que é a respeito das cirurgias espirituais. Alguém aqui já fez cirurgia espiritual? Né? Alguém aqui já fez a cirurgia espiritual de corte? Alguém já viu fazer cirurgia espiritual de corte? Né? Nós vamos entender tudo isso. Mas para começar o nosso bate-papo, eu vou trazer 3 casos de cirurgia espiritual. O primeiro eu tive a oportunidade de presenciar. Eu sou médico, cirurgião, cheguei no centro cirúrgico operar um rapaz com uma hérnia de disco. E a gente pergunta para confirmar, olha, que perna que está doendo? Que a hérnia sai, pinça o nervo ciático. Doutor, 15 dias que eu não sei o que é ter dor. Eu falei, suspende. Hérnia de disco só opera quem não aguenta viver com a dor. 90% fica bom sem operar. Vamos cancelar. Não. 6 meses com dores insuportáveis. Demorou para fazer o exame, o pré-operatório, para marcar a cirurgia. Se essa dor voltar, não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu quero que me opera. Faz o cortinho, pequenininho, vai lá, o microscópio. Cadê a hérnia? Tinha sumido. Chama o raio-x, L4, L5, lado direito, abre um pouquinho para baixo para ver se ela migrou, não tinha nada. Esse rapaz tinha feito uma cirurgia espiritual e ficou curado. Porque o exame estava lá, uma baita de uma hernia de disco na ressonância, e a hora que abriu não tinha mais nada. Então, o primeiro caso de cirurgia espiritual é um caso de sucesso total. Ficou sem dor e ficou sem doença. O segundo caso, um colega nosso do Kardec, lá de Rio Preto. Dores na cervical que irradiavam para o braço. Ressonância, hérnia de disco, uma hérnia de disco. Não melhorava. Falei, vamos operar, você vai ficar bom. Falei, não, vou tentar uma cirurgia espiritual. Fez e ficou sem dor. Passado mais ou menos um ano, as dores voltaram agora piores. Além de descer para o braço esquerdo, ia para o braço direito. Fez a ressonância, outras 2 hérnias. Então agora ele tem 3. Não melhora. Falei, vamos operar. Ele falou, não, vou tentar a cirurgia espiritual de novo. Fez e ficou sem dor. Então, o segundo caso de cirurgia espiritual da noite é um caso de sucesso parcial. Porque a pessoa ficou sem dor, que é o que importa, mas a doença foi embora? Não, a doença está lá. O terceiro caso é um caso fatídico. Aconteceu em 1996 no Rio de Janeiro. Um rapaz sentindo fortes dores na coluna, procurou o Hospital Geral de Nova Iguaçu, não melhorava, precisava trabalhar, sustentar a família, procurou o centro de curas de um médium muito famoso à época. Conta a revista Veja, o jornal Estadão, isso tem na internet. Esse médico era muito famoso, ganhava muito dinheiro, andava de carro importado, tinha casa em Miami. Lá chegando, ele sentiu passar um líquido gelado nas costas, e o que mais tarde as testemunhas vieram dizer que ele introduziu um bisturi nas costas. Daquele momento em diante, esse rapaz perdeu os movimentos da perna. O laudo pericial conta que houve uma lesão na medula na altura da 10ª vértebra torácica. À época, esse médium foi condenado a pagar uma indenização absurda e paga até hoje 80% do salário desse trabalhador, que nunca mais recuperou o movimento das pernas. Então, o terceiro caso da noite é um caso de uma cirurgia espiritual com insucesso total, porque a pessoa chegou com dor e saiu sem mexer as pernas. Aí eu pergunto para vocês, gente, devemos recomendar que seja feita cirurgia espiritual? Se chegar um vizinho, sei lá, minha sogra, Rogério, você que é espírita, eu tô com dor nas costas, devo fazer uma cirurgia espiritual? O que eu falo para ela? Sogrinha querida, vai naquele médico do Rio de Janeiro lá, que ele é ótimo, é um médium muito bom. Posso falar isso com a minha sogra, gente? Não pode. Para responder isso, nós temos que estudar, entender como é que funciona. E existe um livro do Divaldo Pereira Franco chamado Trilhas da Libertação.
Quem escreve é o espírito desencarnado do Manuel Filomeno de Miranda. Vocês conhecem essa dupla, gente? Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco? Fantástico. Vários livros sobre o processo de obsessão. Então ele acompanha lá do mundo espiritual quando espíritos infelizes perseguem aqueles que estão aqui na Terra. E conta todo o que acontece vendo lá de cima. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes foi chamada a atender um hospital numa grande um centro espírita numa grande capital brasileira. O Manuel Filomeno de Miranda conta que neste centro se privilegiava a mediunidade de cura aos verdadeiros preceitos espíritas. Assim que a equipe espiritual chega no centro, nota baixo padrão vibratório. À frente do hospital, à frente do centro, formava uma vasta fila em que os ajudantes do médium de cura distribuía fichas e fazia cobranças, justificando que a pessoa seria curada, que seria um grande benefício, que os materiais que o médium usava tinham custos e que era justo que as pessoas ajudassem financeiramente nas cirurgias espirituais. Quem fazia as cirurgias era o médium Davi. O Davi, com uma mediunidade de cura muito exuberante, no começo da carreira ajudou muita gente. Mas com o tempo ele passou a ficar muito famoso. Com o ego exaltado e por problemas que ele traz na sua envergadura moral de outras encarnações, começou a desviar para a área da materialidade, dos ganhos financeiros, distúrbios de alcoolismo e sexualidade. Esse, gente, era o médium que fazia as curas. Quem fazia as curas para ele era o espírito do médico alemão da Primeira Guerra Mundial, Dr. Hermann Grass. Dr. Hermann, na última encarnação, um cirurgião muito habilidoso, mas que para ganhar dinheiro cometia abortos. Quando ele desencarna, consciência pesada, perseguido por aqueles que ele tirou a vida na Terra, ele vai direto para o umbral. Quando ele se recupera, ele chama o Davi lá no plano espiritual e fala: Davi, você vai reencarnar com a mediunidade de cura e eu vou fazer as cirurgias espirituais através de você para ajudar as pessoas às quais nós fizemos mal na outra encarnação. Assim que o Davi chegou no centro, na reunião, o Dr. Hermann já incorporou nele e mandou que viesse o primeiro paciente. Manuel Filomeno de Miranda Espírito relata que, devido ao baixo padrão vibratório da casa, nesse último instante é que os espíritos protetores da casa conseguiram estabelecer as defesas necessárias para o sucesso da cirurgia espiritual. Então ele fala que distende uma lâmpada como se fosse um laser, telas magnéticas que propiciam 3 coisas na cirurgia espiritual. Primeiro, corta e não dói, anestesia. Corta e não sangra, hemostasia. Corta sem fazer esterilização, nada, e não pega infecção, asepsia. Pela visão espiritual, o Dr. Hermann viu que a primeira paciente que vinha caminhando a ele tinha um nódulo na mama superficial e que aquilo facultaria a ele uma grande exibição cirúrgica. E assim eram as cirurgias do Dr. Hermann. Cheio de risadas, excrescências, jogadas, mais um grande circo. Ele chama a paciente, pede que ela pense em Deus, tira a roupa meio bruscamente, pega o bisturi, passa na pele. Com a própria mão ele vai entrando e tira a lesão. Com a própria mão ele vai fazendo um fechamento, passa o esparadrapo e a faixa. Pega essa lesão tirada e entrega para ela e fala: toma, leva para o patologista analisar para mostrar que eu te curei.
Nesta noite foram feitas outras 80 cirurgias espirituais. Manuel Filomeno de Miranda fala que nenhum em lugar difícil, grande dificuldade, embora fossem possíveis. E a maioria das cirurgias, mais tentame de cura do que cura verdadeira. Acabada a reunião, a equipe espiritual vai acompanhar o Davi para começar o processo de desobsessão, para ver como que é a vida dele. O Davi, nessa época, era casado e tinha 2 filhinhos pequenos. E ele sai do centro tardes horas da noite, acompanhado daqueles seus bajuladores do mundo físico. Aqueles que ficavam elogiando pelas cirurgias, aqueles que ficavam atendendo suas necessidades. E acompanhado de espíritos que se afinizavam com as coisas que ele gostava. E essa turma vai para esse hotel e depois de se embebedar muito, ele acaba a noite aos beijos com outras 2 moças. Durante o desprendimento do sono, a equipe espiritual recolhe o espírito do Davi, reúne os médiums da casa, o espírito do Dr. Hermann, os médiums dormindo, o Davi dormindo, os espíritos deles, o espírito do Dr. Hermann desencarnado, e começa o processo de doutrinação. Davi, você não pode agir dessa forma. Davi, você não está dando o exemplo. Davi, as atitudes estão muito ruins, a moral está muito baixa, a sintonia espiritual está difícil. Davi, lembra que você foi para a terra para ajudar a todos, não só quem tem dinheiro. Davi, você está desviando do caminho. Pessoal, tentou-se de tudo. O Davi não aceitou mudar. Dr. Hermann, espírito, muito mais fácil, não está apegado às coisas materiais, mudou o jeito de ser. Entendeu que não era ele que curava. Espíritos superiores usavam ele para curar aqui na Terra. E passou a agir de maneira diferente nas suas cirurgias. Depois de um tempo, os dirigentes do centro, vendo que o Davi não melhorava, que o processo de obsessão não funcionou, convidaram ele para sair. E ele ficou muito bravo. Porque o centro recebia caravanas de ônibus do Brasil inteiro para fazer cirurgia espiritual. Ele ganhava muito dinheiro. E ele não teve dúvida, gente. Montou o próprio centro de curas. Aí os problemas começaram a aparecer. Por quê, gente? Porque não tinha proteção espiritual. Então, as cirurgias com dor, com infecção, pouca cura. Chegou um momento, que é relatado no livro, que como ele não sintonizava com o Dr. Hermann mais, pela diferença de padrão vibratório, espíritos brincalhões, que não sabem nada de medicina, incorporavam Davi, imitavam os trejeitos, o vozeirão, o sotaque do médico alemão, e esses espíritos faziam as cirurgias. Olha o perigo. Numa noite, o Davi já tinha bebido muito, andava armado porque se sentia perseguido, como de fato era pelos obsessores, se desentende com o rapaz e é agredido. Quando ele vai tirar o revólver para revidar, sofre um infarto fulminante e termina ali essa triste existência na Terra. Manuel Filomeno de Miranda diz que, devido às coisas boas que ele fez no começo, as pessoas que ele ajudou, a espiritualidade traz o espírito dele de volta, porque senão ele ia se comprometer mais. Além de tudo que ele estava fazendo errado, ele ainda ia se tornar um homicida. Pessoal, essa é a história do livro Trilhas da Libertação. Vale a pena ler, porque aqui é um resumo. Tem essa história e outras várias. Mas, ante a isso, nós vamos tentar responder algumas perguntas e algumas dúvidas sobre cirurgia espiritual. A primeira, existe cirurgia espiritual? O que vocês acham, gente? Existe. O Divaldo é um baita médium. Ele está falando lá no livro, está contando como que funciona. Ou seja, o espírito acredita que existe.
Como funciona a cirurgia espiritual? Vocês sabem, gente? Não é difícil de entender. O Espiritismo fala para a gente que existem 3 elementos no universo. Vocês já ouviram falar disso aqui. O primeiro é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, uma coisa à parte de tudo. O segundo elemento são os espíritos. É o princípio inteligente. O espírito não tem forma. Nós não sabemos direito como que é, mas cada um tem o seu, individualizado. O terceiro elemento a gente conhece, é a matéria. Toda a matéria do universo vem de uma partícula básica, que é o fluido cósmico universal. Dependendo da formação dela, ela vai formar 2 tipos de matéria. A matéria bruta da Terra, que é tudo o que a gente vê, toca, que a gente consegue medir através dos aparelhos. Então, por exemplo, a ressonância, que a gente faz o exame de ressonância, é uma matéria bruta. A gente não vê, mas nós conseguimos usá-la. Existe uma segunda matéria, que também é de fluido cósmico universal, mas é uma matéria etérea. Quem aqui assistiu o filme do Nosso Lar? Vocês assistiram? Viram a cidade espiritual do Nosso Lar, a colônia? Aquilo é matéria. Vocês viram lá o André Luiz andando com o Lísias, a mãe dele que aparece? Vocês viram o quê? O espírito do André Luiz? Ué, ele está desencarnado. É o espírito ou não, gente? É o espírito? É o perispírito do André Luiz. Porque o espírito não tem forma. O nosso corpo, que aqui na Terra é esse, lá é o perispírito. Por que eu estou explicando isso para vocês, gente? O médico, o fisioterapeuta, o farmacêutico, através da medicação, eles vão tratar as doenças, o veterinário, eles vão tratar as doenças físicas. Porque é onde a gente sabe mexer e tratar. A cirurgia espiritual, o próprio nome está falando, espiritual, ela vai agir no corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, que é aquele que a gente vê lá no filme, quando ele está doente, ele molda um corpo na Terra doente. Se a cirurgia espiritual cura o perispírito da pessoa, a pessoa está curada aqui na Terra. Então, numa outra encarnação, eu muito nervoso, estressado, briguento, fui lá e dei um tiro no coração de uma pessoa. Pela lei de ação e reação, quem que recebe o tiro? Eu. Marca meu perispírito. Aí eu desencarno, direto para o umbral. Fiz mal para o outro, consciência pesada. Chego lá, aquele lugar horrível, meus parentes tudo em lugar bom, saudade, aquela coisa. Deus, me dá mais uma chance. Eu vou voltar e dessa vez eu não vou matar ninguém lá na Terra, porque faz 5 encarnações que eu estou fazendo isso. Não é possível. Quando eu vou reencarnar, gente, vai juntar lá o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. São 2 células. Quando esses 2 se juntam, forma a primeira célula, o zigoto. Essa célula, existem bilhões de combinação. Pode acontecer um monte de coisa quando juntam uma com a outra. O cabelo pode ser mais aqui na frente, ou ele pode ter uma testa mais longa, atrás tem cachinho, a mecha é para um lado, a outra é para o outro, o cabelo é mais grosso, outro é mais fino, um vai ficar careca. Gente, isso só o cabelo. Então existem bilhões de possibilidades, tanto que nós somos bilhões na Terra, e não tem um igual ao outro que não seja gêmeo. Dentre essas bilhões de possibilidades, vai formar bem o que nós somos. Por quê? Porque isso é guiado pelo perispírito. O nosso perispírito é que molda o nosso corpo físico. Aí nessa encarnação eu sou paciente, eu aceito desaforo, eu faço esporte, eu faço o culto evangélico no lar, 40 anos dá um infarto, dá uma arritmia, dá uma insuficiência cardíaca.
Mas como que pode? Você não fuma, você não bebe. Perispírito doente. Perispírito doente de outra encarnação marca o perispírito atual. Aí vem a cirurgia espiritual e o médico espiritual trata o perispírito. O perispírito curou, o corpo está curado. Esse paciente que foi fazer a cirurgia da hérnia, na época ele mandou uma carta para um centro, o centro recebeu e devolve para ele. Ô, seu fulano, pois não, é um prazer atendê-lo. No dia tal, horário tal, nossa equipe espiritual vai aí na sua casa operar. Nesse dia, o senhor faz uma dieta leve, se recolha mais cedo, ouve uma música equilibrante, faça uma oração. E os espíritos vão na casa dele e tratam o perispírito. Os médicos espirituais curam o perispírito. No outro dia, a pessoa que tinha um problema no abdômen sente uma cólica, às vezes um pouquinho de diarreia. Quem tem um problema na próstata parece que sai um pouquinho de sangue. Vai fazer o exame de novo, está curado. Está entendido isso, gente? Quem tiver dúvida, depois me procura. Mas essa é a explicação espírita da cirurgia espiritual. Ok? Todo mundo entendeu? E essa cirurgia que corta, que abre, que mexe? Isso está agindo no corpo perispiritual ou no corpo físico? E aí? O que vocês acham? Todo mundo aqui colheu aquele examezinho, um examezinho gostoso que colhia na época do Covid, que pegava um negocinho, enfiava dentro do nariz? Vocês lembram disso? Todo mundo tem saudade daquilo? Horrível. Tem uma cirurgia, tá na internet, tudo tem na internet, né? Mas lá no YouTube vocês acham. O João de Deus pega uma pinça cirúrgica de 20 centímetros, metálica, e coloca inteirinho dentro do nariz de uma pessoa. E aí ele vai, tira e sai um tumor com um pouquinho de sangue e ele tira. E a pessoa acordada, vendo tudo. E aí, gente, isso é físico ou isso é perispiritual? Hã? Mas a cirurgia espiritual é física? Gente, tem explicação para isso, tá? 10 centímetros para trás aqui de onde a gente tem o olho, mais ou menos 10, 12, 15 centímetros, tem um tronco cerebral. Quando a gente faz cirurgia ali, não gosta nem de olhar, porque de olhar parece que você já vai machucar. Não se rela nisso. Colocar uma pinça de 20 centímetros aqui dentro do nariz mata uma pessoa instantaneamente. Então, como que o Espiritismo explica isso? Através de uma substância, vocês já ouviram falar, que se chama ectoplasma. Já ouviram? O que é o ectoplasma? É uma substância que está entre a matéria bruta da Terra e a matéria etérea do plano espiritual. Médiuns de cura, mas também médiuns de efeitos especiais, de materialização, tanto doam essa matéria como captam do ambiente com a ajuda dos espíritos. Então aquilo que a gente vê introduzir, entrar, na verdade está manipulando uma matéria que não é a matéria verdadeira. E aí ele tira a lesão. É possível que se cure sem fazer esse procedimento, porque esse procedimento é um procedimento baseado numa matéria para que seja visto. Ao passo que a cirurgia no perispírito não é tão vista. Então aí a gente cai na nossa terceira pergunta da noite. Devo fazer uma cirurgia espiritual ou não? O que vocês recomendam, gente? O que eu falo para minha sogra? Sim ou não? Não deve? Deve. Mas e se acontecer um desastre igual daquele rapaz? Bom. A outra cirurgia também pode acontecer, né? Não. Mas aí a culpa não é nossa de ter mandado lá, né? Aí a culpa não é nossa de ter mandado lá na cirurgia espiritual.
Mas vamos lá, gente, brincadeiras à parte. Ó, sempre que a gente tem dúvida de alguma coisa, nós temos que consultar aquele que nunca errou. Só teve um na Terra que não errou. Jesus. Jesus reúne os seus discípulos, seus apóstolos, e fala, gente, vocês aí, eu vou deixar vocês, vou voltar ao Pai, mas vejam, vocês devem limpar os leprosos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Vocês lembram dessa passagem, gente? Qual que é o recado que Jesus quer dar aqui? Os apóstolos, os discípulos eram médiuns de cura. Tinham mediunidade de psicografia, de psicofonia. Mediunidade é dada de graça por Deus para a gente. Não se pode cobrar por isso. Nem uma pintura mediúnica, nem um livro que é escrito por psicografia, porque a mediunidade não depende do esforço da pessoa. Os profissionais da saúde, todos os profissionais, eles tiveram que investir na carreira, estudar, e eles precisam sobreviver na Terra. Mas a mediunidade não. Não pode ser a profissão, não pode ter remuneração. Por quê? Porque como que eu vou fazer uma coisa que é espiritual, que é mediunidade, mexer com os espíritos, sendo que o dinheiro é material? Espírito superior gosta de dinheiro? Tem necessidade de dinheiro? Qual espírito que gosta de dinheiro? Espíritos infelizes, que ainda estão presos na Terra. Então, se eu quero ter sucesso numa cirurgia espiritual, a primeira coisa, gente, não pode ter cobrança. Não pode ter cobrança. Tem cobrança, pode estar envolvido com espíritos que não tem condição de fazer. E aí o problema pode vir. A segunda recomendação, se minha sogra quiser fazer cirurgia espiritual, é uma recomendação da Associação Médica Espírita Brasileira. Vai fazer cirurgia espiritual? Faz sem cortar, sem introduzir nenhum objeto, sem abrir. Por quê, gente? Não dá certo? Não funciona? Funciona. Vocês assistiram o filme do Zé Arigó? Quem que assistiu? Maravilhoso o filme. E ele abria, cortava, raspava. Mas a associação médica fala assim, ó, não faça com corte. Por quê? Porque a outra funciona igual. Antigamente se tinha necessidade do efeito da cirurgia espiritual, de abrir, de tirar, de colocar, para que as pessoas percebessem, para que se visse o espetacular, o fantástico. Hoje já não se tem essa necessidade. Já se tem o conhecimento espírita. Basta a gente seguir. Então nós não precisamos da mediunidade de efeitos especiais. Pessoal, o que o Espiritismo fala de cirurgia espiritual? Lá no Pentateuco, nos 5 livros de Kardec, não fala de cirurgia espiritual. Ele explica os mecanismos de cura, igual a gente está falando. Mas na época não se falava nessa cirurgia espiritual. Mas o que o Espiritismo fala para a gente? Que todas as doenças, ou 98% das doenças, são originadas em problemas do nosso espírito. Se a gente fosse espírito feliz, perfeito, nós não teríamos doença nenhuma. Nem corpo a gente teria necessidade de ter. Como os nossos espíritos ainda não são bons, nós precisamos das doenças para aprender alguma coisa. Tipo assim, a criança lá pequena, 5, 7 anos, gosta de ir para a escola? Ou eles queriam ficar do lado da mãe dentro de casa brincando? Eles queriam ficar em casa. Mas nós sabemos o que é bom para eles. E colocamos eles na escola. Porque eles vão aprender. Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus não quer o nosso mal. Mas Ele entende que quem tem alguma doença, quem tem alguma dificuldade na vida, vai aprender com aquilo. Vai se desenvolver. E aí, igual a criança na escola que passa do 2º colegial para o 3º, depois que eu fico livre desse problema, eu não vou ter de novo.
Mas vejam, gente, não é ficar livre da doença. É ficar livre da maneira como eu sou. Eu preciso mudar o jeito de ser. Do jeito que nós estamos, não tá bom. Tanto que a gente acredita na transição planetária. O que é a transição planetária? É mudança. Vai sair do mundo de expiação e vai mudar o mundo de regeneração. Então, toda dificuldade que a gente tem, nós temos que mudar o jeito de ser. Seja doença, seja problema de relacionamento, seja a perda de um ente querido, viver com solidão, seja a dificuldade, às vezes, de arrumar um parceiro, seja, às vezes, a dificuldade financeira. Tudo isso vem para que a gente aprenda alguma coisa. Então, eu estou lá no meu emprego, trabalhando, dando duro, mas fico a vida inteira reclamando do meu colega de trabalho. Reclamando do patrão, que eu ganho pouco, que isso aqui não é emprego, e passo uma existência reclamando. Ou sei lá, reclamando do marido, que o marido é ruim, que o marido não sai do boteco, que o marido não vem no centro, que todo o trabalho da casa sobra para mim. Eu estou passando pela dificuldade, reclamando, pensamento negativo, não aceitando o problema. Eu não estou aprendendo nada com isso. Quando eu mudo a postura, passo a ter paciência com os outros, respeito, não envio o pensamento ruim, porque aquilo volta para mim, mas faz mal para o outro também. Tenho humildade de aceitar a maneira como eu estou. Eu vou desenvolver coisas morais que vão fazer com que meu espírito se liberte desses problemas. Então eu tenho um conhecido meu que mandou essa carta para esse centro, esse mesmo centro desse senhor que fez a hérnia. Mandaram a carta de volta, ó, o senhor se prepara que na noite tal vai essa espiritualidade aí te operar. Ficou bom? Não. Não sarou. Aí teve que fazer a cirurgia no hospital. Morria de medo de hospital. Teve que desenvolver a coragem. Vou ter que ir, não tem jeito, do jeito que está não dá para ficar. Aprende a ter coragem. Acabou a cirurgia espiritual, gente, no outro dia você está curado. Você não tem que fazer repouso, você não tem que ficar de quarentena, você não tem que levar atestado, não tem trabalho nenhum. A cirurgia de corte tem que ter repouso. Desenvolve a paciência. A pessoa que é muito dona de si, que faz tudo sozinho, que cuida das coisas, que está sempre ativo, vai depender dos outros. O que é isso? Humildade. Aceitar que o outro te ajude. Então, essa pessoa que eu conheço, que passou por todas essas dificuldades, se ela não mudar esses conceitos, se ela continuar sendo medrosa para coisa de medicina, se ela continuar sendo orgulhosa de não aceitar que as pessoas cuidem, se ela não tiver paciência nos momentos que ela precisa ter, o que vai acontecer com a doença, gente? Vai voltar. Vai voltar. Então eu tenho que aproveitar as dificuldades. Quando eu aproveito a dificuldade, quando eu entendo que eu tenho problema, quando eu aceito, eu passo a encarar de uma maneira diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem e mal sofrer. Não adianta sofrer. Ah, é meu karma, então essa doença eu não vou tratar, eu vou aceitar, eu vou sofrer com ela, eu não vou fazer nada. Cuidado, gente. Eu estou sofrendo mal. E o meu corpo é uma dádiva que Deus deu. Se eu não cuidar dele, eu estou sendo um suicida indireto. Então eu tenho que cuidar. Se eu tiver que fazer fisioterapia, eu vou fazer, tomar remédio, quimioterapia, cirurgia, mas eu tenho que cuidar do meu corpo. É aceitando. E não vivendo reclamando da doença. E todo mundo que encontra só fala de doença. E aí eu vou ficar livre desse problema. Vamos pegar o Chico Xavier. Vocês já assistiram aquele programa Pinga Fogo, Chico Xavier?
Gente, é fantástico. Isso tem no YouTube. Coloca lá, Pinga Fogo Chico Xavier. Para quem não conhece, era um programa de entrevista. Era no horário nobre, como se fosse, sei lá, o Faustão não tem mais, mas sei lá, o Fantástico. A TV Tupi. Então, recebia uma pessoa que sentava e convidados. Então, foram espíritas, padres, cientistas, médicos, atores. E as pessoas começavam a fazer pergunta para o Chico Xavier. Cadeia Nacional. Os 2 programas que ele fez foi o mais assistido da história do Pinga Fogo. E é fantástico, porque você vê o Chico respondendo, e em alguns momentos ele vai conversando com o Emmanuel. Você percebe, olha, o Emmanuel está dizendo. Então vale a pena ver. Mas olha o que perguntaram para o Chico em Cadeia Nacional. Chico, todos nós sabemos que você tem esse problema na vista. E o Chico sofreu com a visão a vida inteira. Lembra aqueles óculos escuros dele? Lá atrás, ele pegava ônibus de Uberaba e ia para São Paulo fazer tratamento da vista. Injeções, aplicações, mutava no ônibus, voltava para Uberaba. Descia na rodoviária, ia no centro psicografar até 2 horas da manhã. Sofreu anos com o problema. E eles perguntam para ele, Chico, o Zé Arigó, teu amigo, já disse, Chico, que ele consegue te curar desse problema. Por que você não faz uma cirurgia espiritual com ele? E aí, gente, o que vocês responderiam? O Brasil inteiro vendo. Porque se ele fala assim, não, eu não acredito em cirurgia espiritual, pode falar isso? Está indo contra o espiritismo. Eu tenho medo. Mas olha como o Chico é brilhante. Ele fala, olha, eu sei que o Zé Arigó pode me curar. Mas eu entendo a importância desse problema da vista para me manter focado no que eu vim fazer na Terra. A psicografia e ajudar as pessoas. Ele não dependia da vista. Não abandonou o tratamento, mas ele não dependia da vista. Ele conseguia fazer tudo que ele tinha para fazer com o problema. O foco dele não era estar curado do olho. O foco dele era ajudar o próximo. Percebe a diferença? E aí ele, muito brincalhão, fala, olha, e tem mais, né? Eu sei que eu sou um espírito ruim. Se essa doença for embora, vai vir outra. Então eu prefiro ficar com essa que eu já estou acostumado. E faz essa brincadeira ainda. Então nós temos que pensar na gente. Às vezes a gente está em casa, dá uma topada no dedão em algum lugar, já sai xingando todo mundo. Quem largou essa cadeira aqui no meio? Tudo acontece comigo. Essa semana já é a 5ª vez que acontece alguma coisa ruim. Quando a gente está agindo assim, nós estamos indo contra as coisas que Deus deu para a gente. E aí a nossa infelicidade só vai aumentando, só vai piorando. Ao passo que quando eu aceito os meus problemas, seja ele qual for, oro para Deus, peço força e sigo em frente. É o que a gente tem que fazer aqui na Terra. Temos momentos de felicidade, momentos mais tristes, mas todos nós temos condição de suportar os nossos problemas. Pessoal, a título de encerramento, que já está dando nosso horário, eu vou trazer aqui uma coisa bem infantil, mas que ilustra bem o que é a nossa vida aqui na Terra. Se a gente trouxesse aqui na frente um prato com arroz, uma carninha, uma salada, e do lado a gente colocasse uma taça de sorvete, com aquela cobertura, com aquele canudinho, com aquelas coisas, e chamássemos nossos filhos de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade. Falasse, filho, qual você prefere, esse ou esse? O que eles iam responder, gente? Sorvete? Eu diria mais. No café da manhã, no almoço e no jantar. Pelo menos lá em casa era assim. Mas aí, gente, nós como pais, nós somos os responsáveis. Nós vamos chegar para os nossos filhos e falar, filho querido, primeiro come o salgado, não é assim?
Porque o salgado vai te deixar forte. Se você se alimentar bem, você vai crescer. Crescendo, você pode estudar, se desenvolver, trabalhar, criar a tua vida, fazer as tuas vontades. Você vai desenvolver, filho, teu livre-arbítrio, você não vai ficar dependendo do papai e da mamãe. E depois que você comeu o salgado, vem a sobremesa. Não é assim que a gente faz, gente? E geralmente a gente não mostra a sobremesa, porque se mostrar, esquece, né? Não adianta falar que vai guardar o prato de comida para comer à noite. Vai tomar a sobremesa. Pois bem, meus amigos, Jesus faz a mesma coisa com a gente. Quando Jesus vê que nós estamos tristes, infelizes, desesperados, sozinhos, solitários, quando vê que nós fomos traídos, quando nós fomos injustiçados, quando vê que nós passamos necessidades financeiras, quando vê que a gente não é respeitado pelos outros, quando estamos mal, quando brigamos, Jesus chega para a gente também e fala: filho querido, paciência, tem humildade, aceita. Tudo passa, nada é por acaso, existe uma razão para tudo isso. Nenhum sofrimento é eterno. E mais, esquece um pouquinho de si mesmo. Ame o próximo sem exigir recompensa nenhuma. Porque quando você fizer isso, eu estarei aqui, ao lado de meu Pai, a te esperar. Pessoal, muito obrigado. A atenção de todos. Uma boa noite.